Amados irmãos, queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior. E de novo, uma alegria muito grande estarmos juntos. Hoje continuaremos o nosso leitura bíblica diária. Estamos em Lamentações, capítulo 2. E quando se entra em Lamentações, capítulo 2, o poema que aqui está e que foi escrito, cremos, por Jeremias, ele compartilha, irmão, muitos dos aspectos estruturais, bem como temáticos, do poema que acabamos de estudar semana passada, no capítulo 1. Tal como o capítulo 1 são 22 versículos, tal como o capítulo 1 há uma descrição muito séria e terrível de tudo aquilo que está acontecendo, e tal como o capítulo 1 há um pedido de misericórdia e de graça por parte de Deus. Sim, o segundo poema, que está aqui no capítulo número 2, compartilha muitos temas que já vimos no primeiro, mas de uma forma muito mais interessante. Os desenvolvimentos agora, também através de imagens, são de uma percepção diferente, absolutamente diferente. Porque se no primeiro capítulo você tem um observador de fora analisando todos os fatos como se tivesse uma visão externa, agora aqui você tem a análise da ira de Deus também sendo derramada, mas numa visão muito mais interna. Ocorre então aqui uma mudança para a primeira pessoa, em que o poeta expõe sua reação pessoal ao que ele testemunhou de todo o trauma da cidade. Isso fica muito, mas muito claro lá nos versículos 11 e 12. E aí, obviamente, ele se dirige à cidade em si, conforme veremos lá nos versículos 12 a 17. Aqui nesse capítulo, há uma indicação muito mais clara referente aos responsáveis pela crise em Sião. Versículo 14. Mas explicações para o que aconteceu não amenizam a angústia que eles sentem. Diante da determinação do Senhor de castigar a cidade, a única fonte de consolo e retificação só pode ser o próprio Senhor. Sim, o Senhor a abateu e somente Ele pode levantar de novo Jerusalém. E aí depois, obviamente, o poeta insiste novamente que Sião faça tudo para se lembrar e se levantar. Ele olha para os céus e ele dirige a Deus de novo petições, clamando pela miraculosa presença do Senhor. Muito bem, vamos então para Lamentações capítulo 2, e agora a imagem é uma imagem diferente. Para que você entenda o que aqui está acontecendo, eu quero que você veja, por gentileza, esta imagem que o pastor Eber está colocando agora. Sim, nessa primeira imagem você vê alguém entrando em um local que está absolutamente escuro. Absolutamente escuro. Esta é a primeira imagem que nós temos exatamente no poema, no capítulo de número 2. Veja, é impossível saber o que está aqui dentro, pois a figura tão somente tem um sol atrás da pessoa, ou uma luz atrás da pessoa, e o que está na frente dela, simplesmente não há como reconhecer absolutamente nada. Se você fosse esse cidadão desta imagem, o que você faria? É óbvio, tateando no escuro, tateando bem devagar, para não ter problemas, para não cair, para não tropeçar. Você procuraria um interruptor e aí acenderia a luz para poder, obviamente, estar de forma
muito melhor e descansada nesse ambiente que talvez você não conheça. A luz é fundamental, né, irmãos? A luz é essencial. Não é à toa que Jesus se proclama como a luz do mundo. E sem ele, o homem fica assim, absolutamente na escuridão, tateando no escuro. E absolutamente possível é qualquer revés. Uma queda, um tropicão, né? Como dizem por aí, algo horrível pode acontecer, a depender exatamente de para onde ele se dirija. Por quê? Porque não está vendo. Ninguém gosta de tatear no escuro. Tatear no escuro nos tira literalmente a segurança. Tatear no escuro nos tira a tranquilidade, a paz. Você fica desprotegido, você fica sem defesa, você fica sem resguardo, sem salvaguarda. Tatear no escuro obriga que você ande com muito cuidado, com muita cautela, com muita reserva, com muita prudência, com absoluta responsabilidade, precaução, moderação, ponderação. Por quê? Porque você não tem como ver, entender, discernir. Tatear no escuro é a pior sensação de tudo, absolutamente tudo que vem de revés à vida de cada um de nós. Quem de nós gosta de estar num quarto escuro procurando alguma coisa? Pois é, essa é a sensação com a qual o profeta simplesmente descreve no capítulo 2 o que aqui aconteceu. Segundo ele, uma nuvem desceu dos céus, uma nuvem que impõe e que é possivelmente consequência da ira do Senhor. E ele nos leva agora para um foco muito difícil. E isso demonstra tudo aquilo que estava dentro do coração, toda a estrutura de todos aqueles que estavam e foram apanhados pela surpreendente Babilônia. Apanhados e não deveriam apanhados serem. Por quê? Porque foram devidamente alertados por Jeremias. O foco, então, aqui é a situação terrível de provação de Sião. O texto deixa muito claro que tudo que vamos falar a partir de agora foi consequência da mão de Deus. Sim, da mão de Deus, que veio sobre eles depois de muita paciência a má conduta do povo do Senhor. É interessante quando, no versículo 1, ele diz exatamente assim. Lamentações 2, versículo 1 diz: Ah, como ela está cobrindo com uma nuvem em sua ira. O Senhor, filha de Sião. Aqui é interessante, né? Ah, como ele está cobrindo com uma nuvem em sua ira. O Senhor, a filha de Sião. Numa outra tradução, diz assim: Como cobriu o Senhor a filha de Sião com uma nuvem em sua fúria. Em sua fúria. Ou seja, Deus faz questão de deixar tudo absolutamente escuro. Deus faz questão de, naquele momento após a queda, é como se o sol não existisse mais, é como se caísse uma nuvem, e essa nuvem cobrisse toda Sião, ou seja, toda Jerusalém. O tom é fúnebre. Sim, o tom é fúnebre. Começa de novo, como? E a gente já viu no capítulo anterior que essa expressão é o início de proclamação de dor, de sofrimento, de angústia. Como? Inicia o poema de modo muito semelhante ao capítulo número 1 e revelando
toda a ira de Deus, só que agora numa perspectiva muito diferente. Muito diferente, porque no capítulo 1 se descreve exatamente a perspectiva externa, agora é a perspectiva interna. Quem aqui está falando está dizendo, olha, nós ficamos como aqueles que estão cobertos por uma nuvem e não sabem para onde ir. Tamanha escuridão que estava dentro de cada um de nós. Então, a sensação é essa. A sensação é de insegurança, a sensação é de adversidade completa, a sensação é de aperto, a sensação é de contrariedade, a sensação é de crise, a sensação é de apuro, de tribulação, de privação, de necessidade. E o pior, sem reação, tal como alguém que está em um quarto escuro e agora tem que pisar com calma, tem que saber para onde vai, o que faz, o que não faz, como faz. É terrível. A confiança foi para o espaço. Esta é a sensação que aqui é descrita. Então, quando a primeira parte do poema diz, como ele está cobrindo com uma nuvem em sua ira o Senhor, a filha de Sião, ele lançou do céu à terra a beleza de Israel. Ele não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sim, isso implica completamente a ira do Senhor. É interessante que quando a gente pensa em beleza de Israel, isso talvez possa ser uma referência geral a tudo que a nação recebeu em virtude da sua posição como povo da aliança do Senhor. Uma posição de honra, de beleza, de algo absolutamente inigualável em relação aos outros povos. E isso foi embora. Isso foi embora. Porque Deus não compactua com aquilo que chamamos de pecado. Com aquilo que chamamos de pecado. E quando no versículo diz que ele lança do céu para a terra essa beleza, isso significa que o vínculo do Senhor com Israel nesse ponto é um vínculo que não desfrutava mais do privilégio da presença bondosa, amorosa e digna de Deus a ponto de honrar Israel diante dos outros povos. Deus estava com seu povo? Estava. Mas tinha que abatê-lo nesse momento. Tinha que abatê-lo nesse momento. Então, a sensação de insegurança é tão grande, a sensação de escuridão é tão grande, a imagem é exatamente essa que nós acabamos de ver com o pastor Heber, que se você pegar um versículo de número 10 de Lamentações 2, ele diz de forma muito clara que o que é possível fazer nesse momento em que não se enxerga nada, não se enxerga o amanhã, não se enxerga o depois, não se enxerga futuro nenhum, né? É escuridão completa. O que você pode fazer num caso como esse? Bem, o versículo 10 diz: os anciãos da filha de Sião sentaram-se no chão e ficaram em silêncio. Eles lançaram pó sobre suas cabeças, cingiram-se de pano e saco, e as virgens de Jerusalém inclinam as suas cabeças ao chão. Inclinam-se as suas cabeças ao chão. Irmãos, quando não se vê, quando não se tem noção, é muito difícil ficar tateando no escuro. Então, a reação é essa. Você senta, você clama, você chora. É melhor do que quebrar o pé num buraco que tem e você não viu porque está tateando no escuro. Israel passou a ser agora uma nação que vivia nesse estado lamentoso. É incrível como a palavra de Deus, ela não brinca, né? Ficou absolutamente aberto tudo. Aberto tudo. E quando você vai para o versículo 2, que diz:
o Senhor engoliu e ele não demonstrou piedade todos os pastos de Jacó. Na sua ira, ele derrubou as fortalezas da filha de Judá e lançou no chão e profanou um reino e seus regentes. Aqui está dizendo que quando a Babilônia foi usada por Deus, ela trouxe destruição total e absoluta. Destruição irreversível naquele momento. É interessante porque quando você pensa nos pastos de Jacó, você está numa terra que não tem muitos pastos. Tem aqueles campestres bonitos ali, né? Depois do Vale do Golã. Você tem também, em matéria de geografia bíblica, campos bonitos, né? Ali em Jezreel, né? São locais bonitos. Depois veja a geografia bíblica. Pois é, isso tudo foi arrebentado e é como se Deus passasse por cima e acabasse com absolutamente tudo. E as cidades fortes, as cidades grandes, elas foram literalmente derrubadas, destruídas. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Ele tornou em luto e pranto tudo e absolutamente tudo. No calor da sua ira, ele cortou todo o poder de Israel. Aqui uma observação. Tem algumas Bíblias que dizem assim, que no calor da sua ira ele cortou todo o chifre de Israel. Aí, chifre, não tem essa palavra por errada, não. Ela foi traduzida literalmente. É porque a questão do chifre, na época, tinha uma conotação diferente de hoje. Chifre era sinônimo de poder que o animal tinha, tá? Então, no calor da sua ira, ele cortou todo o poder de Israel, retirou sua mão direita da face do inimigo e ardeu contra Jacó, um fogo em chamas que consumiu tudo ao redor. É interessante que não há brincadeira com o Senhor. E lá no versículo 4 diz, ele entesou seu arco como um inimigo. Cuidado, Deus aqui não é inimigo do seu povo, é como um inimigo. Pastor Heber está colocando agora uma segunda figura, para você entender o que é entesou o arco. Entesar o arco é literalmente preparar o arco para o momento de lançar a flecha. Você está vendo aí um guerreiro que está com o arco entesado, pronto para lançar a flecha e pronto para que essa flecha, né, lançada alcance o inimigo. Então, há uma descrição muito clara aqui da mão do Senhor. Ele usa a Babilônia e com o arco, com a flecha, ele arrebentou todo Judá. Versículo 4 diz, ele destruiu tudo que era prazeroso ao olho. Na tenda da filha de Sião, derramou sua fúria com fogo. E o versículo 5, o Senhor se tornou como um inimigo. Ele não era inimigo, é como um inimigo. Ele veio como alguém que ninguém poderia suportar. E engoliu Israel, engoliu todos os palácios, destruiu as fortalezas e aumentou na filha de Judá aflição e lamentação. Como se fosse pouco a destruição dos grandes muros, como se fosse pouco a destruição das cidades fortes, como se fosse pouco a destruição de palácios, o Senhor ainda atingiu o templo. Versículo 6 diz, ele fez violência à tenda dele como um jardim e destruiu seu lugar de reunião festiva. O Senhor fez com que fossem esquecidos em Sião a festa e o sábado, e na ferocidade da sua ira ele rejeitou tanto o rei quanto o sacerdote. Agora essa parte é para amanhã.
a questão do tempo. Eu quero ficar com a primeira parte. Vamos lá, pare e pense. Se o Senhor causou toda essa destruição que nós acabamos de ler, foi embora campos, foi embora colinas, foi embora cidades, foi embora fortificações, foram embora casas. O que você tem aqui? Sim, você tem. Você tem a figura de alguém que está vivendo um momento de absoluta escuridão, completa escuridão, terrível escuridão. Então, por gentileza, coloque uma coisa no coração. Não brinque com o Senhor. Sabe por quê? Porque senão eu e você vamos acabar tateando no escuro, como Israel ficou. E eu creio que a imagem fala por si. Amados irmãos, amanhã nós continuaremos. E a imagem é muito forte, realmente, tateando no escuro. E o Senhor há de falar ao nosso coração. Um grande beijo e a paz do Senhor.